Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de dezembro. O Ibovespa apresentou queda de 1,14%, basicamente proporcionada pela primeira hora de pregão, que caiu 0,98%. Depois disso tivemos um dia bem travado, como o Ibov representa o comportamento médio aí de diversos ativos na bolsa, a gente teve aqui, na média, vários ativos fazendo algo semelhante. Enfim, operacionalmente seguimos mais travados, a gente pode ver o Ibov depois desse forte queda de alta, não consegue dar sequência, cai três pregões consecutivos e depois temos aqui, perdendo a mínima do fundo anterior, dá uma pancada para cima, ou seja, não dá sequência, tá a sua tendência de baixo. Depois dessa pancada para cima, em vez de dar sequência, também não deu sequência, 3 pregões de baixo, só que esses 3 pregões já não perde já não faz o que fez o anterior, não perdeu a mínima do fundo anterior, seguindo num cenário mais de indefinição, olhando principalmente pelo intraday, e é basicamente o mercado, de maneira geral, aguardando eventos importantes desta semana. O principal deles é o Fed no dia 16, na quarta-feira, onde teremos aí o Banco Central americano decidindo sobre a taxa de juros, em relação à subida ou não dessa taxa de juros. A expectativa é que tenha alguma subida, e isso pode trazer um movimento mais direcional para o mercado, é bom a gente ficar bem atento. Além disso, na própria quarta-feira, tem uma decisão do STF em relação ao processo de impeachment. E também temos o vencimento no índice futuro na quarta-feira. Enfim, uma semana com eventos bem importantes aí vamos ver se define aí um cenário, seja para tendência de alta ou mesmo para um cenário para baixo mesmo, e a gente tentando pegar algum desses movimentos. Mini índice, como já disse, primeira hora de pregão mais forte para baixo, depois da primeira hora de pregão, dia mais lateral para tentar pegar operações de day trade com melhor direcionamento de tendência ou de um movimento mais significativo, com a melhor relação risco-ganho, difícil nesse momento. E aí para o próximo pregão fico ali na busca por uma compra se gerar sinalização de alta acima dos 45.100 pontos. Ou se continuar respeitando esses 45.100 pontos e alguma sinalização mais significativa de baixa no intraday após testar essa região. Então essa seria uma expectativa em termos de operação de day trade para o próximo pregão no mini índice. Lembrando, quarta-feira, vencimento do índice futuro, mini índice também. Na sequência aqui, PetroR4, Petro terminou em queda de 0,55%, movimento de baixo, ainda não perdeu a mínima do fundo anterior, respeitou aqui em fechamento esse fechamento anterior, que é basicamente um gap ali no G60, na faixa dos R$ 7,13, para proporcionar alguma compra, até mesmo de day trade, ideal que gere alguma sinalização de alta pelo fundo ascendente, num gráfico de 10 ou 15 minutos, acima da região de 7,25 a 7,21, ou seja, essa região já passando a funcionar como suporte. Enquanto não fizer isso, gerando alguma sinalização de queda logo depois de uma primeira ou segunda hora de pregão para baixo dessa região, seria a oportunidade de se buscar ainda operar na ponta vendedora, visto que o movimento ainda é de baixo, podendo buscar uma região na faixa dos R$ 6,95, suporte de R$ 7,00 a R$ 6,95. Na Vale 5, o dia foi de alta de 2,92%, proporcionada na primeira hora de pregão. Depois disso, dentro do que eu falei lá no Ibovespa, dia bem travado, Vale brigando ali para voltar para cima da região de R$ 9,90 a R$ 10,00, preço gerando aqui no gráfico, graficamente falando, gerando sinalização de alta acima desse patamar de 9,90, gráfico de 15 minutos, principalmente de 9,90 a R$ 10,00, essa região sendo usada como suporte, torna-se interessante para se buscar a operação mais de day trade, sem aguardar muito desse movimento de repique de alta dentro do que a gente já falou na semana passada. Ambev 3, tendência de baixa, já tinha abordado esse ativo na semana passada, voltando a falar dele porque eu estou interessado para arriscar uma operação contra a tendência nesse ativo. Bateu hoje na região de suporte de número redondo na faixa dos R$ 14,00. Já perdeu um suporte ali em torno dos R$ 14,40, que tende a funcionar agora como resistência. Mas em termos de como é uma operação mais arriscada, meu interesse seria arriscar botar um stop mais curto e fazer uma entrada mais próxima ali desse ponto de um possível fundo. Seria nesse rompimento aqui na superação dos 18,15. Por exemplo, na primeira hora de pregão desta terça-feira, com stop abaixo dos R$ 18,00. Expectativa de tentar pegar o início de toda uma mudança de tendência. Logicamente, isso é uma operação mais arriscada, você está tentando pegar o primeiro movimento de uma mudança de tendência,
que você não tem nenhum sinal de força ainda por parte dos compradores. Só que também dando certo, a relação risco-ganho tende a ser mais favorável nessa operação. Então é um ativo que a tendência seria buscar essa operação, logicamente, se ela gerar o sinal de alta que eu mencionei. Mais forte ainda esse sinal de alta se superar os 18,15 na primeira hora de pregão e na hora seguinte superar a máxima da primeira hora de pregão. Na sequência aqui, Lame 4, encerramento da posição comprada, a ação abriu com gap ali no G60, dá para perceber aqui o gap, e já perdeu a mínima do pregão anterior. Enfim, uma sinalização negativa, saindo de uma indefinição no intraday com gap. Optei por encerrar essa posição. Encerramento dessa posição proporcionou aqui basicamente uma operação de 0 a 0, mais 0,27%, e no capital total mais 0,04%. Também encerrei a posição da CETIP 3. A ação, depois de uma primeira hora de pregão bem travada, ainda ameaçou subir, mas já tinha perdido a mínima do pregão anterior. Ameaçou aqui uma leve subida. A operação foi encerrada também. Essa aqui apresentando um ganho de 0,76% na operação, um crescimento ainda pequeno de 0,15% no capital total. É importante mencionar que são ativos, tanto o Lame 4 como o CETIP 3, são ativos que ainda o cenário de prazo maior, olhando principalmente no lado para o gráfico semanal, ainda apoia mais a operação na ponta compradora. Mas ambos ativos pararam no gráfico diário em cima de uma resistência e começaram a apresentar sinalizações negativas em cima dessa resistência, por isso eu encerrei a posição. Mas eu ainda ficaria atento para tentar pegar algum fundo ascendente no gráfico diário ou mesmo até uma entrada com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos em ambos ativos. Brasil Foods, a operação de venda encerrada, visto que a ação, depois desse movimento aqui de baixo, essa movimentação para baixo, mais travada, gera um movimento mais fraco para cima. Ao invés de cair depois da primeira hora de pregão, o ativo vai e gera sinal de recuperação após a segunda hora de pregão, já no início da terceira hora de pregão. Aí eu optei por sair dessa posição, encerrar essa posição depois de ter basicamente lateralizado ali pelo G60. A operação encerrada com um leve ganho de 0,42% e um capital total mais 0,06%. Ativo também, esse aqui ficaria mais atento para a ponta vendedora e voltar a pensar em compra nesse papel se gerar sinalização de alta no intraday para cima, ou seja, usando essa região aqui em torno dos 57,65 como suporte. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você. Um grande abraço e até o próximo pregão.